Oi pessoal, hoje eu vou fazer a capa de um caderno universitário. Esse aqui no caso é para Amanda. Eu vou estar mostrando para vocês como que eu vou fazer essa capa. Como que eu medi os meus tecidos? Eu peguei o caderno, vocês vão escolher o caderno aí. Eu medi aqui de altura, ele tem 28. Eu acrescentei mais 3 centímetros para fazer a costura. Então, eu cortei de altura 31 centímetros e a largura eu medi assim, ó. Eu coloquei aqui, fiz a volta dele, faço a volta toda dele, segurando a nossa fita. Nós vamos medir aqui a volta todinha do nosso caderno. Deu 45 centímetros. Nesses 45, eu vou adicionar mais 3 centímetros para costura. Então, eu cortei o meu tecido 48 centímetros de largura por 31 de altura. Vocês medem o caderno que vocês vão usar. Aí, para costura, eu adiciono 3 centímetros de altura e na largura. Aqui eu cortei uma vez no tecido principal, ela escolheu esse daqui para ser a capa do caderno. Então, esse aqui vai ser o tecido principal, uma vez no tecido principal, uma vez no forro. Aí, o forro ela escolheu esse aqui, todo vermelhinho. Aqui são as abas do caderno. A parte de dentro, onde vai encaixar a capa do caderno. Eu gosto de fazer ela bem larga, para o caderno ficar bem vestido, para não soltar. Se vocês fizerem ela bem estreitinha, na hora que vai abrir o caderno, fica saindo. Então, eu fiz ela larga. Aqui, eu fiz ela na largura 17 centímetros. Mas eu ainda vou fazer aqui uma barrinha para dar acabamento. Vai ficar aí uns 15 centímetros de largura. Então, eu cortei duas abas de 17 por 31. Aqui eu cortei uma abinha, que eu vou fazer o fecho do caderno. Então, eu cortei duas vezes no tamanho de 10 por 16, duas vezes, e na manta também. E aqui eu cortei a manta que eu vou usar para estruturar os nossos tecidos, tá? No mesmo tamanho. A manta eu deixei só 1 centímetro a mais do tecido, que já é costume de eu fazer isso aí. Então, agora a gente vai fazer a capa do nosso caderno. Todos os tecidos cortados, eu vou dar uma passadinha nele. Eu já estou usando a minha mini tábua de passar. Fica muito mais prático. Então, eu vou passar rapidinho aqui, para ficar um trabalho bem bonito. Vou passar a aba, que é na parte de dentro, e já vou fazer aqui, ó. Vou vincar já com o meu ferro para fazer a barrinha. Já fica um acabamentinho. Ó como facilita na hora de ir para a máquina. Aqui nós já vamos passar o nosso tecido da aba. Ó, a gente passa certinho. Eu tô usando a manta R2, mas vocês podem usar a manta normal. Eu vou passar só um lado, o outro vai ficar assim por enquanto. Prontinho, ó. Então, esse aqui eu passei e uma das abinhas eu deixei, ó, sem passar, tá? Então, aqui tá coladinho, depois é só a gente costurar. Aqui nós vamos posicionar a manta com o nosso tecido principal,
Como eu falei pra vocês, eu cortei um pouquinho maior a manta. Agora a gente vai passar pra colar o tecido aqui. Aqui eu só vou passar uma costura reta pra fazer a abinha de dentro, ó, ficar um acabamento. Então, eu vou passar costura reta nessas duas abas, que já estão vincadas com ferro. Aqui, eu passei um lado, então, a manta acrílica grudou. Eu vou colocar esse tecido, que é o forro, em cima desse daqui, certinho. E vou colocar alfinete. Então, a gente coloca os alfinetes aqui, ó. Deixa bem certinho. Então, vai ficar assim, manta, o tecido que já está aqui estruturado na manta e o forro por cima do tecido. Aqui já está o nosso tecido principal, estruturado na manta. Agora eu venho com o forro e eu vou colocar por cima do lado que está o meu tecido principal. Então, ó, tecido principal, o forro, a manta, ela vai ficar aparecendo. Então, nós vamos colocar aqui o alfinete para ficar bem certinho. Então, a gente vem alfinetando tudo. Antes de eu ir para a máquina, eu quero arredondar essas pontinhas aqui para ficar mais bonitinho. Vou dobrar certinho as pontinhas. Eu vou usar esse cone aqui para fazer a parte arredondada. Arredondei aqui, eu vou cortar com a tesoura. Cortei aqui com a tesoura, onde eu tinha feito, ela vai ficar assim. E agora é só passar uma costura em volta. Então, agora nós vamos para a máquina. E na máquina, eu vou pegar o pezinho de costura reta. Vou colocar aqui. Aqui eu já tô passando uma linha vermelha. Vou colocar uma linha vermelha também na minha bobina. Agora eu vou fazer a costura reta aqui, para fazer a barrinha da nossa aba. Quem gosta de mexer com viés, é só colocar um viés aqui. Eu prefiro fazer a costura. Vou regular aqui a máquina. Usem sempre a linha na cor do tecido. Fica perfeito. Aqui já fiz a costura das duas barrinhas da aba. Foi o que eu falei. Quem não quiser fazer a barrinha, pode só colocar um viés aqui. Aqui eu vou passar uma costura, lembrando que está o nosso tecido principal já estruturado na manta e o forro. Então, o sanduíche vai ser assim, ó, vocês vão ver a manta, o tecido principal vem depois e o forro. Então, eu só vou passar uma costurinha aqui, deixando essa parte aberta. Sempre o excesso de linha, porque é o acabamento da peça. A gente vai tirar aqui. Aqui nós podemos tirar o excesso sem cortar a costura que nós passamos. Então, tira aqui o excesso para ficar um acabamento bem bonito. Aqui a nossa aba, ó, já está pronta. Agora nós vamos desvirar com muito cuidado.
A gente desvira ela. Ficou assim, agora é só passar ferro. Ajeita bem ajeitadinho e passar no ferro. Aqui passei a ferro, ficou assim o acabamento. Ó, fica bem certinho, por isso que eu falo pra tirar por dentro aquelas rebarbas. Agora eu vou passar um presponto aqui, uma costura reta, mas pode ser uma costura com pontos decorativos também. Eu vou vir aqui, não tem necessidade, mas eu gosto pra dar uma segurança aí no nosso trabalho. Passei a costurinha, na parte arredondada vocês vão virando bem devagarzinho e erguendo o pezinho, tá? Eu gosto de fazer essa costura porque a peça ela fica mais forte, dá uma estrutura melhor. Então, ó, tá prontinha a nossa aba e agora nós vamos pra montagem. Agora nós vamos montar a nossa peça. Então, aqui é o nosso tecido principal, que vai ser a capa do nosso caderno, a parte de fora. Eu vou pegar a nossa abinha, vou colocar aqui, ó, nós vamos centralizar e vamos colocar alfinete, tá? A abinha vai ficar pro lado de dentro. Deixa ela assim. Agora, nós vamos pegar a nossa aba, a costurinha vai ficar virada pra cima. No caso aqui, a barrinha que eu fiz, ela vai ficar viradinha assim pra cima. Aí, a gente acerta as pontinhas, não tem problema se ela tá um pouquinho maior aqui, que depois a gente acerta. E vamos colocar alfinete. Então, a nossa aba, essa partinha que é da capa do caderno, com a costura pra cima. Então, a montagem vai ficar assim. Aqui dentro tá a nossa abinha, que eu arredondei, que ela é opcional, se não quiser, só usa essas duas aqui. O nosso tecido principal, as abinhas, coloca os alfinetes tudo certinho. E agora, nós vamos vir com forro. A gente vai acertar tudo aqui, ó. Vamos juntar certinho as pontas. E vamos colocar alfinete para prender. Fizemos toda a nossa volta, ó, tá bem presinho. Agora, nós vamos marcar aqui, eu costumo deixar de 10 a 15 centímetros, pra gente não passar a costura, vai deixar aberto, que é pra desvirar a nossa peça. Então, eu vou marcar aqui, senão a gente acaba esquecendo. Ó, marquei com giz. Então, nós vamos começar a nossa costura aqui, vamos fazer toda a volta e vamos parar aqui. Antes de eu costurar, eu vou cortar esses excessinhos que eu deixei aqui. Agora, nós vamos começar a costurar.
Bom, pessoal, já costurei toda a volta e deixei aqui a abertura, ó. Que foi a parte que eu falei pra vocês deixarem riscadinho pra não esquecer, tá? Agora nós vamos tirar todos esses alfinetes, vamos cortar todos os cantinhos pra ele ficar bem certinho, pra gente desvirar essa peça. Aqui nós vamos cortar essas pontinhas, mas com muito cuidado para não cortar a nossa costura, tá? Na hora de desvirar, ela dá todo o acabamento na nossa peça. Se ficar sobrando muito tecido aqui, vocês cortem também, tá? Sempre deixando aí uns milímetros de distância da nossa costura. Agora nós vamos tirar todos os alfinetes. Agora, com muito cuidado, nós vamos começar a desvirar a nossa peça. Bom, gente, tô desvirando aqui, meu celular tinha desligado. Nessa parte aqui, vocês desvirem com bastante calma, tá? Tem que ter paciência para não desmanchar a nossa peça. Mas dá assim, ó. Vai tirando os alfinetes. Vocês coloquem as mãos, ó, vai arrumando. Tá vendo essas pontinhas? Agora nós vamos pegar a nossa tesoura, nós vamos usar essa abertura aqui com calma, nós vamos colocar e vamos fazer toda a voltinha dos cantos. Pra ficar perfeito. A gente vem nesse canto aqui, ó. Por isso que é importante cortar aquela sobra, senão ele não fica assim, ó, bonitinho, tá? Ele fica todo embolado. Aqui também, ó, vamos desvirar. Essa parte aqui. Agora nós vamos passar a ferro para depois fechar essa aberturinha aqui. Aqui, pessoal, eu comecei a passar, vocês arrumem as costuras, tá? Deixa bem certinha, vem passando. Aqui é a parte da abertura. Então, eu dobrei o pedacinho pra dentro, dobrei o outro também, ó. Ele tá aberto ainda, não passei a costura. É só dobrar e passar o ferro, pra já vincar. Ó, ele já tá certinho. Agora, nós vamos vir só com uma costura aqui de presponto, uma costura reta, ou quem preferir, uma costura decorativa. Mas a nossa capa já está quase pronta.
Aqui, esse lado principal, vocês têm que tomar cuidado para não aparecer o forro. Então, acerta bem certinho as costuras e vai passando a ferro assim, ó. Não pode aparecer o tecido que é o forro, que no caso é o meu tecido vermelho, ó. Acerta bem, vinca com o ferro. Ó. Agora, nós vamos passar a costura aqui, só para fechar esse vãozinho. Quem quiser pode fazer aquela costurinha invisível aqui. Ó, ela tá bem vincadinha. Mas eu gosto de fazer aquela costura para reforçar a nossa peça, igual eu fiz aqui, ó. Eu acho que fica até mais bonito o acabamento. Prontinho, pessoal, já passamos toda a costura. Olha só, ó como fica bem certinha a nossa costura. Aí, vocês procurem passar bem pertinho da beirinha, porque se vocês passarem aqui embaixo, automaticamente vai diminuir aqui esse espaço para colocar o caderno, tá? Então, ó, já passei toda a costura para reforçar. O lado de trás ficou assim, ó, bem costuradinho, bem reforçado. Agora é só cortar as linhas. E aqui eu vou colocar 2 botãozinhos de pressão. E a nossa capa, ó, vai ficar assim. Está pronta. Aqui eu coloquei um alfinete só para vocês verem como que fica, tá? Mas aqui vai 2 botãozinhos de pressão que eu vou colocar. Eu não tenho aqui em casa, né? Eu tenho que levar para colocar. Mas fica assim. Fica bem acabadinho. A costura, ela reforça bem a nossa capa. Eu gosto de fazer sempre essa costura em volta. Aqui eu vou soltar para vocês verem, ó. Vai ficar uma abinha, que ficou bem reforçadinha também. Aqui, ó, ficou assim. Eu gosto dessa aba bem grande, tá? Pro caderno não sair. Ó, ficou bom. Aí dá até pra colocar folhas aqui. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Depois eu coloco uma foto dele já com o botãozinho aqui. Nossa capa de caderno ficou assim. Essa aba aqui é opcional. Se vocês não quiserem colocar, não precisa fazer. Aí vocês deixam ele só assim, ó, sem essa aba. Mas eu acho que fica bem bonitinha, ó. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, não for inscrito, se inscreve no canal, dá um joinha, não esquece de avaliar o vídeo, que é muito importante pra gente. Quem quiser me seguir no Insta é @primazei. Um beijo para todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.